Olá, estamos aqui de volta para falar hoje a respeito dos processos regulares e concluir o nosso Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Então falaremos a respeito dos processos regulares, que têm regras específicas e também regras gerais. Começando pelas regras gerais, nós temos, por exemplo, uma regra que diz que a inobservância dos prazos não acarreta a nulidade dos processos. Ou seja, cada um dos processos tem um prazo para ser concluído, conforme seja o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina ou PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Cada um tem seu prazo, que a gente vai ver aqui. Conselho de Justificação, 60 dias para ser concluído, e mais 15 dias para deliberação, confecção e remessa do relatório. Conselho de Disciplina, 45 mais 15, e o PAD, 30 mais 15. Então esses são os prazos que, se não forem observados, que se não forem obedecidos, não vão gerar nulidade do processo, ou seja, o processo não vai ser anulado simplesmente porque o prazo não foi cumprido. Professor, e o que aconteceria então se um prazo não fosse obedecido? O máximo que pode acontecer é os membros da comissão serem responsabilizados pela inobservância desses prazos. Então a gente vai aqui para a nossa tabela para verificar aqui os três processos: Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina e o PAD. São os três, como eu falei, que juntamente com o procedimento disciplinar, que a gente viu na aula anterior, compõem os 4 processos regulares. Esses 3 que nós vamos comentar na aula de hoje são os processos que são instaurados para se aplicar uma sanção mais rigorosa. Se eu tenho que demitir, expulsar ou reformar o militar, não posso abrir um procedimento disciplinar, que é um procedimento mais simples. Tem que ser instaurada uma comissão para que essa comissão dê um parecer favorável contra a expulsão, demissão ou reforma deste militar. Então vamos começar aqui pelo Conselho de Justificação. Na sequência do que é visto no nosso Código Disciplinar, o primeiro processo é o Conselho de Justificação, que a gente está vendo aqui, que, como tem como acusado um oficial, independente desse oficial ser ativo ou inativo, o acusado no Conselho de Justificação sempre será um oficial. As organizadoras de concurso gostam muito de confundir a cabeça do aluno, dizendo, por exemplo, que um sargento está respondendo a um Conselho de Justificação, que um oficial está respondendo a um Conselho de Disciplina. E aí a gente tem uma inversão das informações, porque o oficial só pode responder a Conselho de Justificação e a praça com 10 anos ou mais, o Conselho de Disciplina. Então, como eu falei, o acusado no Conselho de Justificação sempre será um oficial. E por essa informação a gente vai tirar outras conclusões. Como nós já tínhamos aprendido que só quem pode demitir os oficiais é o governador do Estado, logicamente que é autorizado pelo Tribunal de Justiça, a gente vai já ver isso que eu estou falando, quem vai mandar instaurar esse processo, esse Conselho de Justificação, é justamente o governador do Estado. Mas a lei permite que, além do governador, o controlador geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário possa também mandar instaurar esse processo. Então, quando a gente vem aqui para a tabela novamente, o processo vai ser instaurado por quem, professor? Pelo governador ou pelo controlador. O acusado nesse processo sempre vai ser um oficial ativo ou oficial inativo, independente de estar na inatividade, isso na reserva remunerada, o oficial também poderá ser submetido a um Conselho de Justificação. Aí a gente chama a atenção para a situação do acusado ser da reserva remunerada, porque a gente vai já falar dos membros, e eu vou dizer para vocês que os membros vão ser 3 oficiais, logicamente superiores ao acusado, mas no caso do militar da reserva remunerada, poderá um desses 3 membros ser da inatividade, ser da reserva remunerada. Na regra, os 3 vão ser militares ativos. Quando o acusado for da reserva remunerada, um dos membros da comissão pode ser também da reserva remunerada. Essa informação é importante para a nossa prova. Bem como os membros da comissão devem ser superiores ao acusado. Quem são esses membros, professor? 3 oficiais. Não importa se da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, vão ser 3 oficiais militares de qualquer das forças estaduais ou das Forças Armadas. Esses oficiais vão ser os responsáveis por tomar a decisão final, por investigar e ver a compatibilidade do oficial permanecer ou não na corporação. Então, desses 3, no caso do militar da reserva remunerada, um pode ser também da reserva remunerada. Professor, e se o acusado for um coronel, que é o oficial do último posto? Aí nós teremos que ter na comissão 3 coronéis, mais antigos do que o acusado, certo? E na impossibilidade poderá inclusive ser chamado um coronel da reserva remunerada para ativa, para ser membro também dessa comissão. Então, quando a gente volta para cá, os membros da comissão sempre vão ser 3 oficiais,
sejam eles da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros ou das Forças Armadas. Esses oficiais, na regra geral, serão oficiais ativos, salvo quando o acusado for da reserva remunerada, porque um dos membros poderá ser da reserva remunerada. Só que a legislação também prevê quem não pode participar dessa comissão, quem não pode ser membro dessa comissão. É justamente a quarta informação que nós temos aqui, ó. Não compõem a comissão, não poderão fazer parte da comissão. Esse processo pode ser aberto em virtude de uma acusação de um outro oficial. O acusado é um oficial, digamos que um coronel está acusando um tenente de ter cometido uma transgressão X. Esse coronel que formulou a acusação, esse coronel que é o acusador, vai poder fazer parte da comissão? Por questão de isenção? Lógico que não. Então, o oficial que formulou a acusação não pode fazer parte da comissão. Esse é o primeiro. O segundo que não pode fazer parte é aquele que tenha um parentesco com algum membro da comissão. Não pode existir parentesco entre os membros da comissão, nem tampouco parentesco com o acusado ou com o acusador. Então, se houver um parentesco até o 4º grau consanguíneo ou colateral entre os membros da comissão, entre um dos três, ou parentesco com o acusado ou com o acusador, logicamente que para evitar também qualquer interferência, não poderá fazer parte esse oficial que tem esse parentesco, repito, um dos membros com o acusado ou com o acusador. Será proibida a participação dele. Então, 2 tipos de oficiais que não podem compor essa comissão. Terceiro tipo é aquele oficial que tem um particular interesse na decisão da comissão. Esse interesse tanto pode ser positivo como negativo. Como assim, professor? O interesse pode ser em ajudar o acusado ou em prejudicá-lo. Se houvesse prévio interesse em ajudar ou em prejudicar o acusado, o oficial também não poderá fazer parte da comissão. Então esse é o terceiro tipo de oficial que não pode fazer parte. O oficial que tem um particular interesse na decisão da comissão. Para concluir, não pode fazer parte do Conselho de Justificação o oficial subalterno. Acho que vocês lembram que o oficial subalterno é o tenente, né? O primeiro tenente não pode fazer parte da comissão do Conselho de Justificação, pelo menos é o que determina o nosso Código Disciplinar. Então a gente conclui os membros que não podem fazer parte e passa para o tópico seguinte, que são as testemunhas. Em qualquer dos processos, nós vamos ver aqui, em qualquer dos processos, Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina e PAD, que nós teremos testemunha tanto de acusação como testemunha de defesa. E teremos no máximo 3 testemunhas de acusação, no máximo 3 testemunhas de defesa. Professor, como é que funciona essa questão das testemunhas? O acusado, juntamente com seu advogado, poderão apresentar 3 testemunhas que vão lhe defender e a comissão poderá escolher 3 testemunhas de acusação, sendo que as testemunhas de acusação sempre serão ouvidas em primeiro lugar. Então a lei determina que sempre as testemunhas de acusação serão ouvidas em primeiro lugar. Professor, mas aí vai prejudicar o acusado, porque vão acusar, só que ao final ele vai se defender. É justamente por isso, porque se eu ouvir primeiro as testemunhas de defesa e depois fizerem novas acusações, como é que vai se defender? Então, todo mundo acusa para depois todo mundo defender. Então, no máximo 3 testemunhas de acusação, no máximo 3 testemunhas de defesa, sendo que as de acusação vão ser ouvidas em primeiro lugar. Professor, eu li na legislação que essa testemunha de acusação ela pode ser substituída. Realmente a lei diz que se uma testemunha de acusação nada esclarecer para elucidação dos fatos, a comissão, através de seu presidente, poderá desconsiderar o seu depoimento e chamar uma nova testemunha para substituí-lo. Então isso acontece com quem? Somente com testemunha de acusação. Nunca vai acontecer com a testemunha de defesa, seja quem for a testemunha de defesa. Em virtude do princípio da ampla defesa, a comissão tem que aceitar essas testemunhas e tem que ouvi-las para que o militar não tenha sua defesa cerceada por qualquer motivo. Então tem sim que ser ouvida, seriam ouvidas as 3, no máximo 3 testemunhas de defesa. Na sequência a gente vai falar a respeito dos prazos de conclusão, mas é mais interessante nós iniciarmos aqui do prazo da defesa prévia e o prazo da defesa final, para depois falarmos do prazo da conclusão. Quando se fala em prazo para conclusão, prazo global para encerramento de todo o procedimento. Já o prazo para a defesa prévia está embutido aqui no prazo global e o prazo da defesa final também está embutido aqui no prazo global. Então vamos iniciar aqui pela defesa prévia, porque a lei diz o seguinte: o militar vai ser cientificado. Então, na primeira reunião, o presidente vai convocar um interrogante e o relator. São 3 membros da comissão: o presidente, o oficial mais antigo, o interrogante, aquele oficial intermediário, e o relator e escrivão,
que vai ser o oficial mais moderno. O presidente convoca os membros da comissão, convoca o acusado e seu defensor e seu advogado para comparecerem à primeira audiência, à primeira citação, pois nesse momento é que o acusado vai tomar conhecimento das acusações que estão sendo impostas à pessoa dele. Então, na primeira reunião, na primeira convocação, o acusado tomará conhecimento das acusações que estão sendo impostas à sua pessoa. Professor, o acusado foi convocado, só que não aceitou a convocação, não compareceu na data e horário pré-agendados. O que acontece? A comissão tem a obrigação de convocá-lo novamente, de chamá-lo novamente para comparecer perante a comissão, certo? Convocado a segunda vez, se não atendida a convocação, se ele não atender essa segunda convocação, ele vai ser julgado à revelia. Professor, o que é o julgamento à revelia? É o julgamento no qual o acusado vai ser julgado sem estar presente. Veja que a lei diz que todos os atos da comissão acontecerão na presença da totalidade dos membros. Não poderá haver uma reunião, uma oitiva, um interrogatório sem que os 3 membros da comissão estejam presentes. E também todos os atos poderão ser acompanhados pelo acusado e pelo seu advogado, exceto a sessão secreta, a sessão de deliberação, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, na regra geral, tudo que for acontecer, eu tenho que informar ao acusado. Professor, vão ouvir a testemunha de acusação. Convoco o acusado. Se ele quiser estar presente na hora do interrogatório, ele vai estar. Vão ouvir a testemunha de defesa. Convoco o acusado e seu advogado também para, querendo, eles poderem comparecer. Então, todos os atos serão informados ao acusado e ao seu advogado, a não ser que ele seja julgado à revelia. Se ele sumiu, se é vontade dele não comparecer, aí a comissão não estará mais obrigada a informar os atos. Professor, ele até não compareceu, está sendo julgado à revelia, mas se arrependeu e resolve retornar. Depois de 20 dias ele resolve retornar. A comissão vai ter que reiniciar o processo? Não. Certo? Retornando o militar, a partir da sua reapresentação, ele passa a acompanhar o restante do processo. Inclusive, se ele não comparecer, a comissão vai nomear um defensor dativo. Um defensor é um advogado que vai acompanhar o processo, mesmo sem a sua presença. Se ao retornar o acusado estiver insatisfeito, não quero ficar com esse defensor, quero substituir esse defensor. Fica a critério dele. Ele poderá sim substituir por um advogado da sua confiança. Então, ao retornar, ele passa a ter direito de acompanhar o restante do processo e poderá, inclusive, substituir o advogado, o defensor que estava acompanhando o seu processo. Digamos que o militar ele se apresente, na primeira convocação, não está sendo julgado à revelia. Foi apresentado. Logo que ele for apresentado, ele vai ser citado e, após ser citado, ele vai ser interrogado a respeito dos fatos que deram origem ao procedimento. Se ele quiser já anexar algum documento, como forma de provar sua inocência, ele já vai poder anexar os documentos que provam a sua inocência. Professor, em que momento o militar vai apresentar suas testemunhas de defesa? Logo após esse interrogatório. No interrogatório ele já apresenta suas testemunhas de defesa. E também a partir desse interrogatório é que o militar vai ter o prazo de 3 dias para apresentar sua defesa prévia. Foi interrogado, após o interrogatório, 3 dias é o prazo para que o militar, no caso aqui o oficial acusado, que também é chamado de justificante, ele vai ter o prazo de 3 dias para apresentar sua chamada defesa prévia. Após a defesa prévia, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, testemunha de defesa, vão ser realizadas diligências e essa fase é chamada fase de instrução. O documento vai ser instruído com as provas, com os depoimentos, com os documentos que vão ser anexados, com a filmagem, o que tiver para instruir a prova desse processo vai ser acrescentado nessa fase que é chamada fase de instrução. Encerrada a fase de instrução, que é essa fase de investigação, de ouvir testemunhas, o militar vai ter uma nova chance de se defender. Aqui a gente vai ter a chamada defesa final. Então, encerrada a fase de instrução, o oficial acusado, o justificante, terá um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa final. Então, a gente vê aqui os dois prazos. Prazo da defesa prévia, 3 dias após o interrogatório. Prazo da defesa final, 15 dias após a instrução. Aí sim, a gente vai poder falar em prazo para a conclusão. Concluída essa fase de instrução, recebida a defesa final, a comissão vai se reunir numa sessão chamada de sessão secreta ou sessão de deliberação para poder tomar sua decisão, para poder dar um parecer a respeito daquele caso. Então, esse parecer vai ser dado,
logo em seguida vai ser confeccionado um relatório que vai ser remetido à autoridade competente. Então remeto aqui para o prazo final, prazo de conclusão, que diz que em 60 dias os trabalhos devem ser concluídos. Eu vou ter mais 15 dias para deliberação, para a decisão da comissão dos 3 membros, se o culpado é acusado ou não, se ele deve ser punido ou não. Depois dessa decisão, nós vamos ter a confecção de um relatório e a remessa desse relatório, juntamente com o processo, para o Controlador Geral do Estado. Professor, mas quem toma a decisão de demitir ou não o oficial não é o governador? É. Mas antes de ir para o governador, a lei determina que o processo tem que ser encaminhado ao Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e, na sequência, vai remeter esse documento ao governador, que é quem vai decidir se o oficial deve permanecer ou não na corporação. Professor, a comissão tomou a decisão de que o oficial é inocente, que ele deve permanecer. O governador é obrigado a acatar? Muito embora, até com a decisão unânime, o governador não é obrigado a acatar esse parecer. Eu acho até um absurdo, né? Porque são 3 pessoas que conhecem ali a realidade, mas vai ficar a critério do governador concordar ou não com o parecer da comissão. Então o governador pode arquivar o processo, ele pode aplicar uma pena diferente da demissão, pode aplicar, sei lá, uma permanência, uma custódia, e o governador também poderá discordar do parecer da comissão. Ele não está atrelado ao parecer dessa comissão. Só que chegando ao governador, se ele tomar a decisão de demitir ou de reformar o militar disciplinarmente, a reforma administrativa disciplinar, vocês sabem que é uma punição, se ele tomar essa decisão, ele vai ter que encaminhar o documento ao Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça possa se posicionar a favor ou contra essa decisão. Se o tribunal negar, o governador não vai poder confirmar a demissão. Então, o documento é encaminhado ao Tribunal de Justiça. Chegando no Tribunal de Justiça, vai ser distribuído o processo para saber qual desembargador vai ficar com esse processo. O desembargador, ao receber, vai abrir vistas, dando a oportunidade, um prazo de 10 dias, para que a defesa do acusado possa se pronunciar e recorrer da decisão proferida pelo governador. Depois desses 10 dias, o documento vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai ter também 10 dias para oferecer denúncia, para analisar o processo e dar seu parecer também favorável ou contra o acusado. Depois disso, entrará em pauta para julgamento. Só após o julgamento do tribunal, se o tribunal autorizar, é que o oficial vai ser demitido, perdendo seu posto e a patente, ou então vai ser reformado administrativamente. A reforma administrativa disciplinar, você sabe que gera uma perda salarial, porque os proventos, a remuneração passa a ser proporcional ao tempo de contribuição deste militar. Então, quem toma a decisão final, na verdade, no caso do Conselho de Educação, é o tribunal. Se o tribunal realmente confirmar, aí sim volta para o executivo, volta ao governador para ele assinar o documento de demissão ou de reforma daquele militar, ok? Então esse é o nosso Conselho de Justificação. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do Conselho de Disciplina. A gente vê que o Conselho de Disciplina é um pouquinho diferente. E na regra geral, o acusado aqui vai ser uma praça. Só que a lei diz qual praça? É uma praça com 10 anos ou mais de serviço na corporação. O acusado do Conselho de Disciplina é uma praça com 10 anos ou mais de serviço na corporação. Professor, e quem é que vai mandar instaurar esse processo? O Controlador Geral é uma nova figura que tem um poder muito grande, foi dada aí pelo Código Disciplinar e por uma legislação específica da Controladoria, e o controlador passou a ser a autoridade competente para mandar instaurar esses processos regulares, no caso do Conselho de Disciplina. Então, quem manda instaurar o Conselho de Disciplina, na regra geral, é o controlador. A gente vai ver que tem uma pequena exceção. A lei diz que quando o fato ou os fatos motivadores da abertura do Conselho de Disciplina envolver militares de corporações diversas, ou seja, policial militar e bombeiro militar, quem é que vai mandar instaurar esse processo? Tanto pode ser o controlador, como pode ser também o secretário de Segurança Pública e Defesa Social. Então, as duas autoridades, nesse caso específico, de envolver militares de corporações diversas. Se for militar de uma corporação só, quem vai mandar abrir, quem vai mandar instaurar é o Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então, quem vai mandar instaurar é o controlador, e o acusado aqui vai ser uma praça com 10 anos ou mais de serviço, podendo inclusive ser uma praça também
da reserva remunerada. Perceba que no Conselho de Justificação a gente tem um oficial ativo ou inativo da reserva remunerada, e aqui no Conselho de Disciplina também nós temos uma praça ativa ou inativa, só que a praça tem que ter pelo menos 10 anos de serviço para ser submetida ao Conselho de Disciplina. Na sequência, a gente não vai ter muita dificuldade, porque se assemelha muito ao Conselho de Justificação. Quem serão os membros do Conselho de Disciplina? Também 3 oficiais militares. Pode ser um oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, 3 oficiais militares, sendo que, de novo, o presidente é o mais antigo, eu vou ter o interrogante e vou ter o relator, sendo o oficial mais moderno. Aqui a gente tem uma pequena diferença, porque no Conselho de Disciplina a lei permite que o presidente possa nomear um subtenente ou sargento para auxiliar a comissão, sendo muito importante frisar que esse subtenente ou sargento não fará parte da comissão. A comissão terá os 3 oficiais, é um número ímpar, justamente para evitar o empate. Então, se houver uma dificuldade, eu tenho que acelerar o processo, até porque o Conselho de Justificação são 60 mais 15. Aqui eu vou ter só 45 dias mais 15. Então, o presidente, achando que vai ter uma dificuldade, solicita e nomeia um subtenente ou sargento para ser o escrivão desse processo. Vai ser o digitador, a pessoa responsável pela documentação. Então, isso poderá acontecer somente no caso do Conselho de Disciplina, não podendo acontecer no caso do Conselho de Justificação. Na sequência, a gente tem também os membros que não poderão compor a comissão, que não poderão fazer parte da comissão. E a diferença básica aqui é que no caso do Conselho de Justificação eram 4 tipos de oficiais que não poderiam compor. Aqui no caso do Conselho de Disciplina só são 3. Lá no Conselho de Justificação, se o processo foi aberto por acusação de um oficial, o oficial acusador não poderia fazer parte. Então, de novo, o Conselho de Disciplina, a praça está sendo acusada por um oficial. Então, o oficial que formulou a acusação não poderá fazer parte desta comissão. Se houver parentesco entre os membros da comissão, um deles vai ter que sair também, porque não pode haver parentesco entre os membros da comissão, parentesco com o acusado ou com o acusador, na mesma regra, até o 4º grau consanguíneo ou colateral, não poderá existir esse parentesco. E também o oficial que tiver um particular interesse na decisão, repito, seja para prejudicar ou para beneficiar o acusado, esse oficial que tem esse interesse não poderá compor a comissão, não poderá fazer parte desta comissão. Professor, o oficial subalterno que não pode fazer parte do Conselho de Justificação, aqui ele vai poder fazer parte? Vai. Por quê? O oficial subalterno é primeiro-tenente, o acusado é uma praça, então não existe nenhum impedimento do oficial subalterno fazer parte dessa comissão. Aqui ele pode, enquanto que não pode lá no Conselho de Justificação. Na sequência, nós temos de novo a questão das testemunhas. Aqui a gente não vai ter nada de diferente. Também vão ser até 3 testemunhas de acusação, até 3 testemunhas de defesa, sendo ouvido primeiro as testemunhas de acusação. Mesma regra, o acusado vai ser convocado pelo presidente, o presidente convoca o interrogante, o relator, o acusado e seu advogado, para que ele possa ser cientificado das acusações e logo em seguida ele ser interrogado. Nesse interrogatório é que ele vai apresentar as suas testemunhas, ou até na sua defesa prévia ele pode apresentar também essas testemunhas, porque a partir do interrogatório, assim como no Conselho de Justificação, após o interrogatório, em 3 dias, ele deve apresentar essa defesa prévia, informação que a gente tem aqui, certo? Defesa prévia, assim como no Conselho de Justificação, ela deve ser apresentada até 3 dias após o interrogatório. Professor, em relação às testemunhas de acusação, de novo vale a regra que se uma delas não prestar esclarecimentos, ela pode ser substituída. De novo, se alguma das testemunhas de acusação não esclarece nenhum dos fatos, não traz informações importantes, o depoimento dela pode ser desconsiderado, certo? Até porque o limite é só de 3, eu não posso chamar a 4, então tira e coloca um outro depoimento, outra pessoa para ser ouvida em seu lugar. Então isso só pode acontecer com as testemunhas de acusação. Defesa não pode ser modificado pela comissão, certo? Na sequência a gente tem aqui o prazo, eu até vou ensinar para vocês como memorizar. O prazo final sempre é de 15 dias, não tem muita dificuldade. 15 dias para deliberação, confecção e remessa do relatório. Enquanto que os prazos iniciais eles vão cair de 15 em 15. 60 no Conselho de Justificação, menos 15, 45. Conselho de Disciplina, menos 15, 30 dias no processo administrativo disciplinar. Então o prazo final
não tem muita dificuldade. 60 mais 15, 45 mais 15 e 30 mais 15 dias. Então são esses os prazos, no caso dos processos regulares. A gente vai ter uma pequena diferença, no prazo da defesa final do Conselho de Disciplina, né? A gente até acha que há uma irregularidade aqui, mas está na lei, você tem que responder assim na prova. No caso do Conselho de Justificação, o prazo final após a fase de instrução é de 15 dias para o oficial e seu advogado apresentar a defesa final. Enquanto que no Conselho de Disciplina, o prazo cai pela metade, de 15 cai para 8 dias. Então o prazo para a defesa final no Conselho de Disciplina é de 8 dias após o interrogatório. Então as demais regras são basicamente as mesmas. Ao final, esse relatório, né, depois da deliberação, sessão secreta, de novo, deliberação, o advogado pode estar presente, mas o acusado não. Isso só vale no Conselho de Disciplina em qualquer processo regular. Seja Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou PAD, haverá sessão de deliberação, que é a sessão secreta, sendo que o acusado não poderá estar presente, mas o advogado é facultado a sua presença. Ele poderá participar ou não, isso vai ficar a seu critério. Então, havendo essa deliberação, havendo a decisão, o relatório vai ser encaminhado à autoridade competente, a autoridade que mandou instaurar o procedimento, para que ela possa tomar a decisão, lembrando que essa autoridade também não é obrigada a acatar o parecer da comissão, ela pode concordar ou não com esse parecer da comissão. Para encerrar aqui nossos processos regulares, né, bem rapidinho a gente vai falar do PAD. Por quê? Porque o PAD só tem duas diferenças básicas em relação ao Conselho de Disciplina. Enquanto que o Conselho de Disciplina vai ser para praça com 10 anos ou mais de serviço, o PAD vai ser para praças com menos de 10 anos de serviço. Então, se um militar tiver menos de 10 anos, até 9 anos, 11 meses e 29 dias, enquanto não completar os 10 anos de serviço, se ele cometer uma irregularidade grave, ele será submetido a um PAD, a um processo administrativo disciplinar, podendo gerar a sua exclusão da corporação. Então, o acusado aqui, é uma praça com menos de 10 anos de serviço. Professor, quem que manda instaurar? Se a gente for para as demais regras, eu só vou ter duas coisas diferentes, como eu falei, o acusado e o prazo para conclusão. Já citei aqui para vocês o prazo para conclusão, que vai ser de 30 dias mais 15 dias para deliberação, confecção e remessa do relatório, e a outra diferença vai ser o acusado. O resto das regras, professor, o artigo 103, ele diz para a gente que as demais regras são idênticas às regras do Conselho de Disciplina. Então, quem é que manda instaurar? Quem manda instaurar é o controlador geral. O acusado, como eu falei, é diferente. Os membros, mesma coisa do Conselho de Disciplina. Então, vão ser 3 oficiais militares, né, policiais militares, bombeiros ou das Forças Armadas, tendo o presidente, interrogante e relator. Quem é que não pode fazer parte da comissão? As mesmas 3 autoridades que não podem compor aqui. O oficial que formulou a acusação, os parentes entre si na comissão, parente do acusador ou parente do acusado. Testemunha, mesma regra, vão ser 3, no máximo 3 de acusação, no máximo 3 de defesa, sendo que as de acusação vão ser ouvidas em primeiro lugar. E os prazos, tanto da defesa prévia como o prazo da defesa final, também vão ser idênticos ao Conselho de Disciplina. Defesa prévia, após o interrogatório em até 3 dias, e a defesa final, após a fase de instrução, em até 8 dias é o prazo para a defesa final. Então, como as regras são idênticas, basta você memorizar as duas diferenças em relação ao PAD. O acusado, que tem menos de 10 anos no PAD, o Conselho de Disciplina tem 10 anos ou mais, e também o prazo, que no Conselho de Disciplina é de 45 mais 15, e no caso do PAD é de somente 30 dias mais 15. Para a gente concluir o nosso Código Disciplinar, só falta uma informação, está lá no finalzinho do Código Disciplinar, que diz que os comandantes de unidades devem ser do posto de tenente-coronel ou coronel. E o mesmo artigo 104 nos diz que esses comandantes de unidades são equivalentes aos diretores e chefes de seção. Então, se cair na nossa prova e quiserem saber qual o cargo, qual o posto de um comandante de unidade, de um diretor, de um chefe, facilmente você vai identificar, porque tem que ser um tenente-coronel ou um coronel. Assim a gente conclui o nosso Código Disciplinar e no próximo vídeo trataremos do Estatuto dos Militares Estaduais.